Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro Santos Silva defendeu recentemente numa entrevista que o entendimento entre o PS e os partidos à esquerda exige, agora que foi concretizada a reversão de parte das medidas mais gravosas da Troika, um nível de comprometimento que não pode excluir a matéria europeia. Ora, o Bloco nunca se colocou de fora desse debate com o PS e com o Governo. Pelo contrário, como está lembrado, criámos em conjunto logo em 2015 um grupo de trabalho sobre os constrangimentos impostos pelos tratados europeus à nossa economia, a começar pelos juros. E, na verdade, a questão europeia tem uma história na presente solução política que não devemos desvalorizar. Está certamente recordado do compromisso que fizemos em 2015 para aumentar o salário mínimo nacional. Lembra-se o que disse na altura a Comissão Europeia, aliás acompanhada pelo coro da direita portuguesa? Afirmou e repetiu que não se podia aumentar o salário de quem ganhava 505 euros por mês, que era uma absoluta irresponsabilidade e que o país pagaria caro em aumento do desemprego. Pois bem, o governo português rejeitou a chantagem europeia, manteve-se fiel ao compromisso que tinha com o Bloco e com o país, e ainda bem que o fez. Mais de 1/5 dos trabalhadores viu aumentar o seu salário ano após ano, o emprego aumentou e estamos hoje em condições de garantir o salário mínimo acima dos 600 euros num curto prazo. E o que sucedeu com o salário mínimo repetiu-se com o fim dos cortes inconstitucionais em salários ou com a atualização das pensões. Lembra seguramente como Bruxelas não aceitava que fossem eliminados os cortes que Passos e Portas lhes tinham apresentado como permanentes. Ou os briefings anónimos a anunciar o caos em Portugal com a simples aplicação do programa de governo após os acordos com a esquerda. E como foi necessário determinação para fazer diferente. E estou certa que, como eu, o Sr. Primeiro-Ministro não se arrepende de ter contrariado Bruxelas, de ter devolvido salário, de ter descongelado pensões. Sabíamos na altura que teríamos de ir mais longe e que nada disto seria simples. Nunca escondemos as nossas diferenças, mas nunca deixámos de procurar compromissos essenciais. Deixe-me citar-lhe uma das conclusões a que chegámos em conjunto sobre o Tratado Orçamental. Diz o relatório assinado por Bloco e PS. As exigências continuadas de saldos primários excessivos colocadas à economia e às finanças públicas são social e politicamente insustentáveis. De facto, tal exigiria ou um aumento de impostos significativos ou uma deterioração da qualidade dos serviços públicos e das prestações sociais. Ou seja, não é novidade para nenhum de nós que as imposições orçamentais de Bruxelas fragilizam os serviços públicos. Demos conta disso publicamente em conjunto. Proteger o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, garantir transportes públicos exigia tomar iniciativa em Bruxelas e a mesma vontade que permitiu aumentar o salário mínimo ou descongelar as pensões. O que mudou então? Mudou a postura do Governo. O Governo viu desaparecer em cada décima de déficit cortada por Bruxelas e sempre ultrapassada pelo Ministro das Finanças a capacidade de investimento na saúde, nos transportes, na educação, na ciência, na cultura, no território. Esse é hoje o nosso maior problema e por isso o Ministro Santos Silva tem toda a razão, temos mesmo de falar de política europeia. Sr. Primeiro-Ministro, adiar o desenvolvimento do país para ultrapassar metas europeias já de si absurdas serve para quê, exatamente? A ideia é aguentar décadas de excedentes primários, tirar milhares de milhões da economia todos os anos para pagar juros em vez de investir, até conseguir pagar uma dívida que o próprio PS já reconheceu que é impagável e tem de ser renegociada. A ideia é amarrar o país a uma rota de desenvolvimento anémico. Deixou de ser verdade que as exigências continuadas de saldos primários excessivos colocadas à economia e às finanças públicas são social e politicamente insustentáveis, como dissemos, PS e Bloco, há 2 anos. Aprendamos com o caminho feito.
Valeu a pena cada vez que defendemos o país, apesar de Bruxelas. E se o país precisa agora, e como precisa, de reconstruir os seus serviços públicos, o seu território, por que adiar uma estratégia orçamental que leva o combate à desigualdade social e territorial tão a sério como as metas do déficit orçamental? Que assuma o enorme falhanço da estratégia europeia e afirme o que já sabíamos e já demonstramos. Não há consolidação sem crescimento económico. Não há crescimento sem recuperação de salários e pensões, sem recuperação do Estado Social. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.